onde por vezes nós planejamos, criamos os projetos, executamos os projetos, com possibilidade de mudar uma coisa ou outra, de fazer uma coisa ou outra, conforme a nossa própria vontade, o nosso próprio querer. Porém, às vezes, nós somos o projeto. Repito, às vezes nós projetamos, mas às vezes nós somos o projeto. Às vezes nós construímos, mas às vezes nós somos a construção, nós somos a obra. E repito, em algumas situações nós podemos escolher o que queremos e o que não queremos, segundo a nossa vontade, mas em outras, a nossa vontade pouco importa. Há construções, há obras na nossa vida que não dependem do nosso querer. Na verdade, existem construções em nós que não dependem absolutamente de nada daquilo que queremos ou não. O nosso querer não serve para absolutamente nada. O certo é preciso construir para si, mas também é preciso construir em si. E muito mais do que construir para si e construir em si, é preciso deixar ser construído. Se você não está construindo, ou se você não está sendo construído, a verdade é, você não está vivendo. Porque a vida é uma constante construção, onde nós construímos e somos construídos. Esses dias eu assisti a um podcast do Joel JJ Podcast. Era ele e um médico, Tiago Volpe. E eles falavam sobre longevidade, sobre chegar bem aos 60, aos 70, aos 80 anos. E eles falavam sobre reservas que você precisa ter. Eu aprendi muito com esse podcast. Aconselho você a assisti-lo. É muito bom. Um podcast do Joel J, está lá no YouTube, você vai digitar lá e você vai achar. E ele falava, ou eles falavam que ao longo da vida você precisa ter uma reserva de força, uma reserva cardiovascular, uma reserva cognitiva e uma reserva financeira. Essas 4 reservas pelo menos. E eu adicionei outras. Uma reserva emocional, uma reserva relacional e uma reserva espiritual. E quando eles dizem que aqueles que querem viver muito, que querem viver bem, precisam de uma reserva de força, é porque ao longo da vida você vai perdendo as suas forças. Isso é natural. Depois dos 30, você começa a perder massa muscular, você começa a perder músculo. E músculo é vida. E se você não constrói uma reserva de força, quando chegar na melhor idade, quando você se tornar um idoso, você vai sentir falta dessa reserva de força. E como que você consegue? Eles dão algumas dicas, mas a principal é fazer musculação, não tem outra. É ir para a academia, coisa que eu não gosto, mas eu me esforço para ir vez ou outra. A reserva cardiovascular, quando nós como igreja promovemos uma corrida, uma caminhada, nós sabemos que isso é importante, inclusive na nova organização, estruturação da igreja, nós teremos um núcleo biopsicossocial que vai cuidar dessa parte biológica, psicológica, e social e espiritual da igreja. É importante, vez ou outra, você dar uma corrida, coisa que eu também não gosto, mas quem me acompanha nas redes sociais, vez ou outra eu faço isso, inclusive amanhã, 5 horas da manhã, eu vou pedalar e vou correr. Se não estiver chovendo, tomara que chova.
coração do homem faz planos, mas a resposta é do Senhor. Senão eu vou lá. A reserva cognitiva, você precisa treinar o seu cérebro. Pesquisas recentes mostram que nós estamos ficando mais ignorantes. As telas que as crianças usam de manhã, de tarde e de noite, e que os adultos usam, estão, com perdão da palavra, para você entender melhor, estão deixando a gente mais burro. Você coloca um card no grupo, e aí tem gente que em seguida pergunta, quando vai ser? Está lá no card, mas não lê. E como que eu crio uma reserva cognitiva? Leitura. Aprende algo novo, aprende a trocar um instrumento, aprende um novo idioma. Senão você vai parar. Esses dias eu estava usando muito o Instagram e eu fui olhar o tempo e eu fiquei admirado com tanto tempo que eu estava usando o Instagram. Eu tenho o hábito de acordar muito cedo e eu percebi que eu estava acordando cedo e logo ao acordar eu abri o celular. Eu peguei e excluí o Instagram. Estou sem Instagram, não excluí, eu deixei ele lá, né? Deletei do meu celular, Instagram, Facebook. Vou ficar aí uns 15, 30 dias, não sei, talvez até o ano que vem. Pretendo voltar, mas não sei quando. Mas porque eu estava perdendo tempo, eu gosto de ler. Eu sou um leitor médio ali, mas eu gosto de ler. E estava me roubando tempo de leitura. E eu deixei de lado. E quando se fala de uma reserva financeira, eu acho que essa é a mais óbvia. Daqui a pouco você não vai conseguir mais trabalhar, mas produzir como produz hoje. Se você não tiver uma reserva financeira, você vai depender do INSS, que tem ajudado muitos, menos os aposentados. É triste, mas é uma realidade, infelizmente. E aí, como falei, eu adiciono a isso, a essas reservas. Você precisa construir uma reserva emocional, relacional. Você precisa construir relacionamentos fortes. Você precisa construir uma reserva espiritual, construir uma vida espiritualmente saudável. Sabe por quê? Porque o dia mau vai chegar. Vai chegar o dia que você vai estar triste, vai precisar de alguém para dar uma palavra de amigo. E se você não tiver construído relacionamentos, você não vai ter quem entregue essa palavra para você. Vai chegar momentos na vida, acredite, já me aconteceu e vai acontecer com você, que você não vai ter forças para orar e que você precisa ter uma reserva espiritual. O dia mau vai chegar. Então cuidado, porque se você, cuidado, porque aquilo que você não constrói pode te destruir. Aquilo que você não está construindo pode destruir você. Por isso, sugiro esse tema, um eu em construção. O doutor Augusto Cury, que inclusive tem um livro que o tema é a fascinante construção do eu, ele vai dizer que o eu é o centro da personalidade. O eu é o líder da psique, é o líder da mente. O eu é o centro das emoções. Logo, quando eu sugiro esse tema, um eu em construção, eu quero lembrá-los que nós não estamos prontos. Quero lembrá-los que há uma obra inacabada, afinal, a construção, ela é um processo. Aristóteles dizia que nós fomos tirados do forno antes da hora, antes do tempo. Porque se um bebê nasce e ele é deixado de lado, ele vai morrer, porque ele não nasce pronto. Para a psicologia, o córtex pré-frontal, que dentre muitas funções tem a de tomar decisões acertadas, vai se formar ali pelos 23 aos 25 anos. Se você tem até 25 anos, você ainda é um adolescente, sujeito a tomar muitas decisões erradas, pelo impulso. E a média da maturidade do homem brasileiro é depois dos 40, e isso é muito triste. Em Provérbios capítulo 4, versículo 18, diz que
A vida do justo, ela é como a luz da aurora que vai brilhando, até se tornar dia perfeito. Em outras versões vai dizer a vereda do justo. Esse tempo da vida entre o nascer e o morrer é como a luz da aurora que vai brilhando, até se tornar um dia perfeito. Então, a nossa vida é uma construção. Ninguém nasce pronto. Olha para alguém do seu lado e diz assim: tenha paciência comigo, eu estou sendo construído. Diga assim: tenha paciência comigo, eu não sou perfeito, mas aquele que é perfeito está fazendo uma obra perfeita em minha vida. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Diga a si mesmo: eu estou em construção. Diante disso, não se cobre tanto. Existem jovens em crise porque estão com 15, 16, 18, 20 anos e ainda não chegaram na vida ideal do seu TikToker. É assim que fala? TikToker. Não chegaram na vida ideal do influenciador digital favorito. Nem tudo na vida é instagramável. Instagramável é um termo novo, não é isso? É isso mesmo, essa palavra instagramável, né? Nem tudo na vida é instagramável. E nem tudo que é instagramável é vida. Respeite o seu tempo. Não compare aquilo que está sendo construído em você com aquilo que está sendo ou já foi construído no outro. A Bíblia diz que há um tempo certo e uma maneira certa para que as coisas aconteçam, e a Bíblia diz que entender isso é ter sabedoria, é sensato, é sábio entender que para as coisas que vai acontecer na minha vida, existe não apenas um tempo certo, mas uma maneira certa, que às vezes não vai ser do mesmo jeito e no mesmo tempo que acontece na vida do outro. Por que a necessidade de uma construção constante do eu? Com base no texto e no contexto que lemos, por que é importante, por que é necessário entender que estamos em constante construção de quem nós somos? Primeiro, para que sejamos uma boa lembrança na vida de alguns. É importante entender que estamos sendo construídos, e é importante entender que preciso construir algumas coisas, porque eu vou passar, e eu preciso ser uma boa lembrança na vida de alguns. Em Filipenses, no mesmo capítulo que lemos, 3 versos antes, nós lemos o versículo 6. Projeta o 3 e o 4 para mim, por gentileza. Olha as palavras de Paulo aos Filipenses: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Aí olha o versículo 4. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Vou repetir. Paulo está escrevendo àquela igreja, ele diz: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Eu e Giovângela, minha esposa, nós temos 20 anos de ministério. E nesses 20 anos de ministério, nós já oramos com tristeza por algumas pessoas. Eu sei que você não, você é mais crente que eu. Você nunca orou com tristeza por alguém, mas eu já orei. Jesus abençoa.
aquele miserável. Faz ele prosperar, Jesus. Não mais do que eu, mas faz ele prosperar. Bom, o cristianismo é isso. Não é sobre o que você quer. A Bíblia diz que a gente tem que amar os inimigos e orar por eles, apresentá-los diante de Deus. É bem provável que você tenha alguém, ou conheça alguém, ou de repente você porque é bem provável que eu também já tenha sido a pessoa pela qual alguém orou com tristeza. Mas existem pessoas pelas quais nós oramos com alegria, assim como Paulo. Oh Deus, se não fosse a Giovângela na minha vida, obrigado. Dá um amém aí, amor, por favor. Oh Deus, se não fosse o fulano, se não fosse a fulana. Existem pessoas que nós fazemos assim como Paulo, agradecemos a Deus todas as vezes que lembramos dessa pessoa. Pessoas que às vezes estão longe, já foram, mudaram de cidade, mudaram de estado, mudaram de igreja, mas mesmo assim permanece em nós essa lembrança alegre, porque um dia estiveram, um dia passaram na nossa vida. Isso faz parte da construção do eu. É importante entender que estamos sendo construídos para que sejamos uma boa lembrança na vida de alguns. Os crentes, os filipenses, eles eram uma boa lembrança no coração de Paulo. Um dia, tudo que restará de você será uma boa lembrança na vida de alguém, e isso se constrói. Vou repetir. Um dia tudo que vai restar de você será uma lembrança no coração de alguém, uma boa lembrança no coração de alguém, e isso se constrói. E há uma verdade também, que um dia quem você ama será apenas uma boa lembrança no seu coração, e isso também se constrói. Ser uma boa lembrança na vida de todo mundo é utopia, mas não ser uma boa lembrança na vida de ninguém é uma tragédia. É claro, é certo que na vida não dá para agradar a todo mundo, nem Jesus agradou, isso a gente fala vez ou outra, para justificar alguns erros que a gente comete, inclusive. Mas é uma verdade. Não dá para na vida agradar a todos, mas passar pela vida sem agradar ninguém, também não dá, né, irmão? Convenhamos. Isso se constrói. Isso é uma construção. Se você olha para mim e você não enxerga defeitos em mim, se você olha para mim e você não enxerga nada de ruim em mim, nada de mal em mim, então você não me conhece o suficiente. Porque à medida que nos conhecemos, nos tornamos mais íntimos, e a intimidade revela os nossos defeitos. Mas se você olha para mim e você não enxerga em mim nenhuma virtude, nada de bom, então você também não me conhece o suficiente. Porém, a forma como nós enxergamos o outro, por vezes fala muito mais sobre quem nós somos do que quem o outro é. Vou repetir. A forma como nós enxergamos o outro, muitas vezes fala mais sobre quem nós somos do que quem realmente o outro é, porque às vezes nós projetamos no outro aquilo que está dentro de nós, os nossos medos, as nossas expectativas, as nossas experiências, as nossas inseguranças, os nossos desejos, e assim nós interpretamos os comportamentos dos outros a partir das nossas experiências, a partir de como nós entendemos a vida. É preciso
olhar o outro com generosidade. É preciso olhar o outro com compaixão. É preciso olhar o outro com misericórdia e graça. É preciso olhar o outro como alguém que não está pronto, mas alguém que está sendo construído. É por isso que a ordem bíblica é: suportai-vos uns aos outros. É por isso que Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, ele vai dizer: sejam bondosos e compassivos uns com os outros. Olhe mais uma vez para alguém do seu lado e diga: está ouvindo? Tenha paciência comigo, eu estou sendo construído. Paulo vai dizer: eu me lembro de vocês com alegria, eu oro a Deus por vocês com alegria. Um eu em construção. Uma segunda lição que nós aprendemos desse texto é que precisamos entender que a vida é feita de fases. Como uma construção, a vida é feita de partes. A vida é feita de momentos. A vida é feita de episódios. A própria vida em si, ela é uma fase apenas. A vida, à luz da Bíblia, ela é muito mais do que nascer e morrer. Na verdade, à luz da Bíblia, que é a vida eterna, nós somos seres eternos. Então, à luz da Bíblia, nascer e morrer são apenas eventos dentro da vida. Ouça isso. Isso é a vida. O bip é a bio. É a vida que a gente vai passar aqui. Que barulho feio, né? É isso. É para dizer que é rápido. É só para dizer que é rápido. Que é muito rápido. A vida é feita de fases. E as fases da vida não definem quem você é. Ouça isso. A vida é feita de momentos. E esse momento que você está passando não define quem você é. Eu queria que aos 20 anos de idade eu tivesse a mentalidade que tenho hoje. Que bom seria se aos 20 anos de idade, lá nos anos, vou falar não, 2000, não sou tão velho. Que bom seria se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, mas era outra fase. Às vezes conversando isso com a minha esposa fala: nossa, se eu tivesse... quando eu era da idade do Eduardo é o nosso filho mais velho, que tem 21 anos. Nossa, se eu tivesse a idade, eu pensaria diferente. Pensaria não, porque era uma outra fase. Eu até brinquei com ela, eu disse: talvez tu tivesse 3 diplomas ao invés de 3 filhos, né? Mas o pensamento era outro, não era, amor? Mas que bom que temos os filhos. Tem gente que com 20 nem tem diploma, nem tem filho. E tem gente que não está nem pensando em casar, infelizmente. Esses dias eu vi uma pesquisa que os filhos estão passando mais tempo nas casas dos pais agora. Estão casando mais velhos. Eu pensei: nossa, logo na minha vez de ser pai. Mas enfim. A vida é feita de fases. Quando Paulo escreve as palavras que nós lemos, Paulo estava vivendo uma fase difícil da sua vida. Para quem conhece da história, para quem conhece do livro, sabe que Paulo estava preso. Ele vivia uma fase difícil da vida, mas ele não deixou que aquela fase difícil definisse quem ele era. E olha o que Paulo escreve no capítulo 4, versículo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 4. O apóstolo Paulo vai escrever assim, é a mesma carta.
É o mesmo texto, só que agora no capítulo 4, versículo 4. Filipenses 4, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Em outras versões vai dizer, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Paulo vivia uma fase difícil, mas ele não deixou que aquela fase difícil definisse a sua vida. Ele entendia que no processo da vida, no processo da construção, a vida é feita de fases. Sabe o que o Paulo está querendo dizer com isso? Diante da fase, do momento que ele vivia, anote isso no seu coração. Paulo está dizendo que a melhor fase da vida é a fase em que a vida está. Entenda isso. Essa é uma mensagem para você pensar. A melhor fase da vida é a fase em que a vida está. E lá estava ele, numa prisão, escrevendo isso. Por quê? Por uma questão óbvia, que a melhor fase da vida é a fase em que a vida está, porque o que já foi, já era. O que aconteceu, já aconteceu e não vai voltar mais. A melhor fase da vida é a fase em que a vida está, porque é aqui que a vida vale a pena ser vivida, é no presente que a vida acontece. O passado ficou lá para trás, e é preciso deixar o passado para trás. Existem pessoas que não conseguem viver uma transformação, que não conseguem viver uma construção em si, no eu, porque vivem presas ao passado e não querem avançar. Não entenderam que foi uma fase, foi um momento que passou, que de fato é verdade. Existem coisas no passado, memórias no passado, que assim como Paulo fez, merecem serem revisitadas. A Bíblia diz sobre trazer à memória aquilo que nos dá esperança, mas é sobre vir, lembrar e voltar, porque é aqui que a vida acontece. O passado já ficou, e o futuro? E o amanhã talvez não exista. Se você deixa para construir algumas coisas amanhã, é bem provável que talvez você tenha uma surpresa que um dia todos nós teremos, porque um dia para cada um de nós o amanhã não existirá. Talvez o amanhã não exista. Então não deixe que as fases, os momentos, os episódios da vida definam você. Aproveite-o agora para crescer, e aproveite para crescer com cada fase da vida que já passou. Nós vivemos um momento em uma pandemia onde todo mundo quer ser a sua melhor versão. Está todo mundo correndo atrás do novo eu, da versão full, da versão 4.0. E não há problema nenhum nisso. Não há problema nenhum nisso de você querer ser uma versão melhor amanhã. Você só não pode deixar que essa busca por ser alguém melhor amanhã te impeça de viver quem você é hoje. Entenda isso. Você não pode permitir que aquilo que você pretende construir amanhã, alcançar amanhã, o teu sonho para o amanhã, atrapalhe você no hoje. Caso contrário, não vale a pena. Se o sonho de amanhã te prejudica a viver o hoje, não é um sonho
é um pesadelo. Então, se você ainda não alcançou o que você quer, seja fiel ao que você já tem. Se você ainda não alcançou quem você quer ser, mas seja fiel a quem você é. Eu ainda não alcancei o ministério que eu quero, seja fiel ao ministério que você tem. Eu ainda não alcancei o trabalho dos meus sonhos, mas seja fiel ao trabalho que você tem. Olhe com honra para a sua própria história. Olhe com orgulho para a sua própria jornada. Ser construído é entender isso. É entender que a vida é feita de fases. E para a gente encerrar, é preciso entender que Deus é o arquiteto da nossa história. Paulo vai dizer: estou certo, estou convicto que aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Paulo está dizendo: aquele que está construindo algo em nós, aquele que está fazendo a boa obra é Deus. Deus é o arquiteto da nossa história. Tem uma expressão atribuída a Platão, que é uma expressão não apenas platônica, mas também pitagórica, atribuída a Pitágoras. Pitágoras veio antes, Platão veio depois. Um herda alguns conhecimentos, filosofias e pensamento. Platão herda de Pitágoras. E há uma expressão atribuída à forma desse pensamento, que diz: Deus geometriza. Geometriza é uma referência à geometria. Deus geometriza. Isso quer dizer que tudo que Deus faz, Ele faz sobre medida. Tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. Não há nada nesse planeta Terra, nesse universo, que não tenha um propósito claro. Deus não faz nada por fazer. Ele não fez você por fazer. Ele não começou uma obra para começar e deixar para lá. O homem pode fazer por fazer, o homem pode começar e não terminar. Há quem possa dizer a você: conta comigo, e virar as costas, não atender mais a ligação e sumir da sua vida. Eu tenho que tomar cuidado com a ética pastoral, mas a gente está chegando a uma data que tem muitos sorrisos 15 para as 3, né? Sorriso 15 para as 3 e tapinha nas costas. Conta comigo, lembra de mim, eu não vou te esquecer. E aí depois some todo mundo. Esqueceu. O homem é assim, mas Deus não. O homem pode abandonar você no meio da viagem. O homem pode começar algo contigo e não terminar. Mas Deus não. Deus não é um Deus de meia viagem. Deus não é um Deus de milagres pela metade. Não é. Deus não começa um milagre e deixa por acabar. Não é. Deus não é um Deus de milagres pela metade. Em Números capítulo 23, versículo 19, é um texto muito citado. Diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Ou acaso Ele promete e deixa de cumprir? Não. Deus não é um Deus que começa e não termina. E por isso Paulo vai dizer: eu estou convencido, eu estou por certo, eu tenho a certeza que aquele que começou a boa obra em você vai terminar. Então olhe para mim.
descansa. Descansa. Descansa, porque Ele vai terminar essa obra que Ele começou em você. Agora, descansar não é parar. Foi só o bebedouro que caiu. Caiu em cima de alguém não, né? Então tá bem. Descanse, mas não pare de construir. Descanse, mas não pare de deixar-se ser construído. Você é uma obra que não está pronta, mas você não é uma obra abandonada. O dono da obra não abandonou você. Você não está pronto, mas o dono da obra não abandonou você. Você não é uma obra abandonada. Eu e Giovângela, nós, logo que nos casamos, construímos uma casinha. Era uma casa bem pequena, parecia mais um kitnet, de madeira, toda organizada, tudo no seu lugar. Depois nós decidimos construir uma casa maior, um quarto para cada filho. Nós desenhamos o projeto. Eu gosto de arquitetura e eu desenhei um muro com uma fachada bem bonita. Eu gosto de cozinhar e Giovângela gosta de comer. A gente é o casal perfeito. É sério, e ela não se incomoda. Ela não tem interesse nenhum em aprender a cozinhar. Então eu tive que aprender e ela gosta da minha comida. E na casa eu desenhei uma área gourmet com uma churrasqueira grande. Eu gosto de churrasco, a gente faz churrasco sempre que dá. Um fogão a lenha e um forno a lenha tinha no projeto. E como eu gosto muito de ficar em casa e com os meus filhos, nós desenhamos no projeto uma piscina boa, grande, e começamos a construir. E toda construção é feita de fases. E tem uma fase na construção civil que é o acabamento. Para quem não sabe, o acabamento é quando acaba o dinheiro, acaba o limite do cartão, e para quem é servidor público, acaba a margem do consignado. Chegou essa fase. Pastor Rides, nós paramos a construção. Passamos, eu acho, quase um ano, né? Parado a construção. E por diversas vezes, eu e Giovângela e os meninos, a gente ia na rua da construção e parava na frente da casa. E o mato estava crescendo. A gente já tinha levantado a casa, já tinha a cobertura, só. E o mato estava chegando na altura do pé direito da casa já. E eu imagino que algumas pessoas, ao passar ali naquela construção, olhavam e diziam: está abandonada. Mas a casa não estava abandonada. Talvez abandonada para quem olhava para ela. Mas para nós, que éramos o dono da casa, os donos da casa, era só uma pausa. O projeto ainda estava ali nas nossas mãos, na nossa mente, no nosso coração. Alguns olhavam e viam só mato, entulho. Nós olhávamos e eu via a fachada do muro. Eu via a cozinha, eu via a piscina. Um ano depois, voltou a margem do consignado. Tiramos todo o mato que tinha invadido o terreno, tiramos os entulhos e deixamos a casa exatamente como nós tínhamos planejado. O muro, a coisa mais linda. O pastor Rito chegou a ver, né, pastor? O muro, a coisa mais linda. Do jeito que a gente tinha desenhado.
A cozinha gourmet com uma churrasqueira grande, um fogão a lenha e um forno a lenha. E uma piscina. E lá vivemos os 5 anos. E foram 5 anos bons, maravilhosos. Depois a gente vendeu a casa. Você não é uma obra abandonada. Por mais que alguns lixos tenham se acumulado, por mais que alguns olham e digam, ali é uma obra, inclusive a gente usa esse termo, né? Ah não, ali não tem mais jeito não, ali é uma obra. Ali é uma obra abandonada, já foi. Mas a sua vida é um projeto de Deus. E quando Deus olha para você, Ele olha como eu e Giovângela olhávamos para aquela nossa casa. Um dia vai ser uma obra perfeita, completa. Eu quero lembrar a você que existe um traço divino em você. Que você não é apenas resultado da genética. Que você não é apenas resultado do meio social e cultural que você vive, não. Há um traço divino em você. Você é uma obra planejada, é uma obra pensada de Deus. Intencionalmente Deus criou você. E essa noite é noite de recomeçar. É noite de voltar a construir. É noite de voltar, de deixar ser construído novamente. Conforme a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero chamar o Ministério de Louvor. Eu não sei em que fase da vida você está, mas o que eu posso te dizer é, aquele que começou a boa obra em você, vai concluir. Eu gostaria que você se colocasse de pé em nome de Jesus.